seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, e com aquele espírito vem 2026, com ele, Alan Brás. Ai, galera, muito realizado aqui com o episódio 40, então todos bem-vindos aqui com ele. Matheus Bittencourt. Realmente chegamos e esse episódio é especial. Eu amo fazer uma retrospectiva, meu amigo. Eu tava bem ansioso pra esse episódio. Você adora, porque eu acho, eu sou aquele que faz retrospectiva até do McDonald's, até do app de tudo. Eu amo o app que faz retrospectiva. Então, realmente, para esse ano histórico aqui para nossa comunidade, vale a pena dar esse olhar para trás, né? Ver tudo que a gente conquistou, né? Eu acho que é muito bom. Até nesse sentimento já, né? Do que vem para 2026. Do que vem por aí, é claro. E eu ouvi uma coisa interessante essa semana, desse mundo nosso louco de IA. Acho que foi o Fabrício Carraro que falou lá no IA Sob Controle que os anos de IA são anos de cachorro, né? Passam 17 anos. Realmente, é difícil acompanhar, né? Muita gente... Um dos maiores feedbacks que eu recebo é justamente isso, que é difícil acompanhar. Então a gente tá com esse trabalho aqui, né? De tentar... E foi muito interessante fazer a nossa própria retrospectiva aqui, porque, confesso, nem eu lembrava muitas coisas que a gente falou lá no começo do ano, quando a gente reformulou aqui o podcast. Mas, vendo os números aqui, foi muito gratificante, né? Não, realmente foi uma jornada. De fato, a gente conseguiu fazer isso, né? E eu acho que desde o início do ano a gente mudou esse formato, né? A gente quer realmente ter um foco maior aqui em duas coisas principais nesse ano, né? A gente que já vem com o YouTube, o canal do YouTube bem consolidado, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? Tem nossa página lá no Instagram. Mas, de fato, esse ano a gente focou aqui no Spotify e na nossa comunidade do WhatsApp. De fato, olhando os números, meu amigo, impressionante. Impressionante. Exatamente. Vamos falar os números agora. Para quem tá chegando agora ou acompanha a gente só esse ano, a gente já começou lá em 2022. Nossa primeira temporada foi no YouTube com o videocast, aquele esquema voltando da pandemia. A gente fez 21 episódios, né? Então, e o nosso YouTube já chegou a 1.600 inscritos. Pois né? E com várias influências, opiniões atemporais. Vale muito a pena. Todo mundo que me pede uma indicação, sempre falo que esses vídeos valem muito a pena assistir. Então, assim, mais aí, né, 1.600 inscritos. Então, novidades para vocês aí do YouTube. Ano que vem teremos alguns formatos aí. Muita gente me pede até hoje pra gente pensar em formatos aí de tutoriais, algumas coisas. Em breve. Tem alguns lá, né? Tem algumas aulas lá, tem alguns meetups, alguns tech nights que a gente publicou lá. Mas o foco lá e o próprio Spotify republica o podcast no YouTube. E mesmo assim, Matheus, esse ano foi mais de 6 mil visualizações no YouTube e que mais de 500 horas, mesmo a gente só produzindo, em tese, o podcast, não produzindo conteúdo pro YouTube. Então foi também bem legal. Eu fiquei impressionado com esses números, né? Então, assim... E no segundo ano, no terceiro ano, a gente tentou fazer um formato ali de live no Instagram. Sim. Né? Lembra? E nosso Instagram também tá lá, o Purricast, já tá com quase 800 seguidores. Pois que a gente publica, sempre anuncia coisas novas, né? E eu acho que é o mais legal, justamente, bem impulsionado aí por causa da maratona, a gente conseguiu mais de 50 mil visualizações, né? Nos últimos 30 dias. Então, acho que essa maratona realmente agitou nossas redes sociais. Então, foi muito bom ver esse interesse, muita mensagem no Instagram. Gente interessada, querendo saber mais, muita gente até que não nos conhecia. Então, acho que assim, fica aqui, né, para republicar isso em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, você que está aí no YouTube, né, que está com a gente desde o início, você que veio na época do Instagram, e você que está aqui no Spotify, né, que eu acho que foi o Spotify esse ano bombou. Bombou. A gente focou a criação de conteúdo aqui nesse formato, que é mais simples para a gente fazer, para a gente editar e para vocês consumirem. Né? Eu acho que mais leve também. E construir a nossa comunidade, né? Que temos números bem legais também. Bem expressivos. E aí, falando, então, daqui a pouco da comunidade, mas do Spotify, então, assim, de fato, no Spotify, a gente, né, foi o número 1 para 74 ouvintes, ó, nossos fãs, hein? Realmente temos aí vários fãs no Spotify. Ouvintes aí no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Colômbia. Olha, não imaginava, hein? Não imaginava. O que será que foi o assunto mais bombado, Matheus? Obviamente, o episódio mais bombado, o episódio de a gente já, né, inclusive
a maior interação das capinhas, tá? A gente tem que fazer aqui uma retrospectiva das capinhas. Muita gente, principalmente no Instagram, bombava pelas capinhas, a criatividade das capinhas. E, assim, de uma forma geral, a gente teve um aumento aí de mais de 273% no número de seguidores no Spotify. Então, muito obrigado, gente. Você que está ouvindo a gente, acompanha a gente. 600 já. Pois é, então, assim, um número muito impactante. Mas falar em 600, né? Realmente tem um eu tenho uma cobrança aqui pra fazer. Porque o Spotify põe a relevância e a gente tá subindo bem nos podcasts de tecnologia lá. Pelo número de likes lá, de estrelas que você dá no coisa. Sim. E a gente tá em nota 5. A gente tá gabaritando por enquanto. Mas só tem 14. Então, por favor, gente, vai lá, deixa um... fica aqui nosso pedido aqui, né? Uma avaliação lá. Aqui. Então, por favor, se você puder. Quem aqui, gente? Dependente... Vamos lá, um pedido a mais. Se inscreve no YouTube, acompanha a gente aí no Instagram, dá estrelinha aí no Spotify, ajuda a gente, porque realmente, imagina, a gente tá aí no ranking do Spotify, que sonho, né, nos podcasts de tecnologia, então, assim, ajuda a gente e venha para nossa comunidade, o comece.ia.br, que esse ano, irmão, bombou. Nossa comunidade, de fato, tem números... Conseguimos, acho que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu duas coisas, acho que para fechar o ano bem satisfeito, né, Matheus? Fazer nossa rotina aqui toda segunda, não foi às 11h11 como prometido lá no começo, não foi 10, 15 minutos, alguns passaram. Mas aconteceu. Mas a constância veio. Sim, veio, a disciplina veio, e com isso... criar essa comunidade em torno aqui do nosso conteúdo, das nossas opiniões, do nosso estilo aqui. Sim. E deu certo, né? A gente cresceu 740% lá a comunidade. E criamos grupos. Né? Agora vamos engajar os grupos, as outras subcomunidades e um crescimento aí de 7% por semana. Olha que investimento, gente. Vê se você tivesse investido no podcast. Exatamente. Então, assim, acho que eu fiquei super assustado, mas feliz com esse número. Mais de 700% de aumento. Então, gente, muito obrigado. Obrigado porque eu acho que agora a gente conseguiu uma comunidade viva, né? Então, assim, realmente uma comunidade de interação, debates ricos, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa disso. No ano que eu estava lendo uma notícia que a gente tem que focar no que vem nossa inteligência, mas não só na artificial, tendo a nossa própria inteligência. Então, assim, eu acho que a gente fala muito sobre IA, mas justamente para impulsionar as pessoas que vão usar IA, né? Então, realmente gerar a nossa própria inteligência. Então, assim, muito obrigado, de verdade, você que está fazendo parte dessa comunidade, até porque o pull request é feito de comunidade, né? E falando em comunidade, eu acho que uma parte que eu mais gostei, que veio da comunidade, meu amigo, foram os nossos pull request. Pois é. Essa foi o que a gente inventou, né? Essa inovação que a gente teve aí de tentar trazer essa parte colaborativa do open source aqui pro formato de áudio. E como até a própria retrospectiva que a gente gerou lá no Notebook LM falou, que ia ser desafiador. E realmente foi uma questão logística desafiadora, porque, primeiro, a gente tem que manter a comunidade motivada para mandar a participação. Desinibir a galera. Nem todo mundo quer se expor aqui também. Então muita gente mandava no pessoal. Teve um que a gente fez em áudio, lembra? Que acho que foi o Saulo ou o Glauber que mandou um textão e a gente botou a IA pra ler pra gente. Então, mas temos aqui também alguns números que dá pra considerar que foi um sucesso, né? Pra quem não sabe aqui, a nossa ideia foi fazer eu e o Matheus apresentando, mas trazer participações especiais e colaborações de todo mundo aí da comunidade de IA de open source. Exatamente. Parece uma troca, né? Eu acho que sempre quis isso, né? Então, assim, realmente ouvir a opinião, o que o pessoal tava fazendo, né? Dicas, o que não tá dando certo, porque o principal da comunidade é justamente troca de experiência. Então, a gente sempre quis motivar isso. Então, mas em números, e dos 30, vamos pegar números. Dos 39 episódios, nós tivemos 19 com participações. Ou seja, 50% aí a gente passou. Mas foram 32 participações, porque teve episódio que teve mais de uma participação. Com 24 pessoas. 24 pessoas participaram. Ou seja, fui eu, você, foram 26 pessoas que construíram o request esse ano. Mas então, eu tô curioso, já que é um episódio retrospectivo. Quem foi a pessoa que teve mais PRs aprovados aqui e que pode bater no peito e falar assim, foi o nosso maior contribuinte? Quem? Cara, foi a pessoa que primeiro
tem o nome mais legal pra dev, né? Pra desenvolvedor, que é o Marcos Devolder. Então, Marcos, obrigado. Você participou 4 vezes, cara. 4 vezes. Parabéns, realmente. Obrigado pela participação. Eu acho que o Devolder sempre e muito ativo nas comunidades também, botando links, né? Falando a opinião dele, ele usa muitos IAs. Então, assim, obrigado aí, irmão, pela participação. Agitada. Tivemos 4 empates no segundo lugar, na medalha de prata. Então vamos lá, foi o William Machado, lá de Caxias também, nosso amigo aqui. William. O Lucas Vetten também, agora aqui no final, parceiro. Que deu um gás. O André Costa, que o André participava bastante lá no começo, hein? Tá sumido. Vamos puxar o André de volta. O Glauber César também. Então tivemos um empate quádruplo aqui no segundo lugar. Mas o Devolder vai receber uma camiseta. Procura a gente aí, Devolder, que eu vou te mandar uma camiseta aí na sua casa. Camiseta olha. Oficial, produto de qualidade. Boa. Gostei. Então você quer ganhar uma camiseta bem? Já sabe, né? Participa aqui da nossa comunidade, mande seus pés, agite com a gente, né? Participe com as pull requests. É uma vitrine para todo mundo, né? Eu acho que a nossa ideia justamente é essa. Irmão? Realmente, muito então, vou ter esse trabalho aqui, vou mencionar todo mundo aí no post do LinkedIn para vocês se ligarem e compartilhar, mas tivemos presenças ilustres do próprio Fabrício Carraro, mandou PR, a Flaubone falando aí de ética, de filosofia, aí a Monique Pemi lá do Data Hackers também falou. Realmente. E Adolfo Neto também participou 2 vezes, esqueci de pôr ele aqui, e talvez hoje é a terceira, hein? Mais polêmicas, vamos deixar para daqui a pouco. Vamos. Mas muito obrigado aí, acho que deu certo, foi um desafio realmente, mas vocês engajaram e acho que tô feliz, Matheus, acho que deu certo aí o nosso plano. Eu também, eu acho assim, é justamente o que a gente estava mais focado, né, em fazer essa troca, as comunidades começar a rodar, né, e eu acho que assim, a ideia dos PR sempre foi por isso. E falando sobre isso, né, foi um ano, né, meu amigo, vamos olhar agora para trás, obviamente, muito agitado, com muitos eventos. A gente cobriu vários eventos, né? Então, desde os principais eventos do país até do mundo, a gente estava realmente cobrindo, falando sobre esses principais notícias, né? Acontecimentos que, como você falou, o ano de IA é muito largo e muito complexo, acontece muita coisa. Uma semana que você não vê, já tá, é muito intenso. Então, assim, eu acho que a gente rodou muitos eventos, os principais eventos do país, né? Observamos Innovation Week, né? O FIM, que a gente estava em Febraban, e principalmente os TDCs, né? Então, assim, grande abraço aos nossos amigos e parceiros da TDC em várias cidades. Várias cidades. Então, assim, eu acho que foi isso muito interessante. Mas, de fato, o que impulsionou, como a gente falou, né? O assunto do ano, de fato, foi a gente falou muitas vezes disso aqui, né? Muitas discussões, como fazer, mas eu acho que se eu pudesse resumir o pull request em uma frase, foi como usar a IA do jeito certo. Sempre, desde os eventos aqui na comunidade, né, nossas discussões aqui, sempre impulsionou essa discussão, né, porque eu acho que está todo mundo cansado de uma hype exagerada, né, ou de uma promessa que não vem. Então, realmente, o pessoal sabe que tem potencial, mas não sabe, talvez, o como fazer, né? Então, o melhor estratégia, ou quer compartilhar uma experiência, por isso até a questão da comunidade, né? Então, eu tentei isso aqui, não deu certo. Alguém tentou uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que isso é muito rico. Até porque isso a gente economiza dinheiro, tempo, e pra gente isso é imprescindível, né? Então, trazer toda essa bagagem, né, de projetos, né? Projetos com clientes agora. Então, assim, eu acho que isso é realmente muito rico. E surgiu, né, de uma forma geral, a nossa maratona, que admito que foi tirar do papel um sonho, meu irmão. Sim, uma cobrança também. Exatamente. Nossa, mas antes de falar da nossa maratona, vou fazer uma pequena retrospectiva dos principais assuntos aqui do ano. Então, bom, o ano começou dando destaque o boom do DeepSeek, que foi um grande modelo chinês open source, e trouxe o open source para conversa, coisa que a gente já vinha falando aqui. Foi legal, lembra? Porque sedimentou, então trouxe 2 coisas do DeepSeek, né? Na verdade, 3 discussões. A primeira é essa questão do custo, do treinamento de IA, com aquela polêmica que a China conseguiu fazer tudo muito mais barato e tal. Segundo, a discussão do open source, isso é fato. Então, para quem não sabe, os modelos de ponta do Claude, o GPT, o Gemini do Google são modelos fechados, as empresas têm, né, todo o conhecimento e os códigos e a execução dos modelos também rodam nos servidores deles e a gente só usa. E trouxe a parte de raciocínio, de reasoning, que é essa parte que os modelos
que quando a gente manda um prompt, a gente já espera a resposta, né? Então trouxe essa questão do próprio modelo ficar ali meio que ruminando, ó, que termo, ó, fica ruminando ali o prompt. Muito boa. Tem gente que tem que fazer um episódio só das nossas analogias maravilhosas. Eu gostaria. Fica lá, ele fica então refazendo os prompts internamente pra dar uma resposta melhor no final. Então isso virou uma tendência, todos os modelos têm e tal. Outro destaque que eu queria fazer são os modelos de imagem, né? Que deram uma amadurecida boa. Né? Antes eram modelos separados, agora tem essa parte multimodal também, que é você pode mandar texto, foto, imagem, vídeo, tudo no mesmo prompt, áudio. Então, os modelos de imagem, a qualidade amadureceu muito, né? Teve até essa corridinha agora no final do ano, do GPT contra o Gemini e tal. Teve um que a gente toca pouco aqui, Matheus, que é a parte de vídeo também. Sim. Que é bem interessante, mas no nosso mundo profissional não faz muito parte, né? Então a gente acaba nem explorando assim, muito. Eu acho que agora veio uma... Eu olho mais pro lado do pessoal de lá de marketing, né? Das aulas e tudo mais, mas assim, eu acho que agora tô começando a trazer, porque a história não está disponível no Brasil, né? Então, assim, aí vem essa disputa com o Google, né? Novamente, essa guerra bem não fria, diria eu, né? Entre a OpenAI e Google, né? Sim. Mas eu acho que assim, entra aqui um alerta, que eu acho que o principal, quando a gente fala sobre vídeo, fala no respectivo, mas realmente olhando para 2026, que é a geração de vídeos do ano que vem. Isso é uma preocupação que a gente tem muito forte, né? Já que a gente fala aí sobre segurança. A regra é já não acreditar em mais nada. Exatamente. Né? O primeiro impacto não é real. Depois a gente vai avaliar. Mas com certeza, como todo gerado por IA tem que tomar cuidado. E o último tópico que eu quero trazer é a parte de código, que a gente falou muito, vibe coding, a palavra do ano. Vibe coding, pois é. Eu acho que tem que surgiram várias palavras do ano, né? A gente falou de uma do episódio anterior, mas foi do dicionário Collins, foi vibe coding sim. E teve a questão da inundação da IA, do desperdício, de tudo. Mas foi um ano muito cheio, muito legal. E depois a gente fala do que a gente esperar. Mas se você não entendeu, se eu falei grego aqui, Matheus, a maratona que a gente criou pode ajudar. Exatamente. Certo? Então, por isso que eu quis fazer esse parênteses antes da maratona. Gostei, adorei, irmão. Complementou perfeito. Porque eu acho que foi um pedido há muito tempo, há muitos anos o pessoal nos pede isso para gerar algum conteúdo de qualidade, né? Mais que a internet seja cheio, mas faltam selos de qualidade. A gente batalhou muito para chegar nesse meio termo, né, irmão? E realmente pensar, achar um formato com a nossa cara, né? Então, assim, eu acho que a gente gostou muito dessa questão da maratona. Então, eu quero deixar aqui novamente um agradecimento aos nossos primeiros maratoners, né, que participaram com a gente. Então, assim, que realmente abraçaram a ideia dessa primeira maratona. Foi muito bom. A gente virou dias aí, né, de quinta, terça aí, direto pro pessoal, acompanhando, vendo. E eu acho que agora até o pós, né? Teve gente, né, marcou as mentorias, já estava agora fazendo mentorias individuais, né? Então, fazendo essa continuação. Então, você que quer realmente dar uma guinada, né, já fique aqui, porque, sim, teremos maratonas de IA em 2026, e eu diria que muito em breve, tá? Aguardem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, quem quer já... Não, daqui a pouco não, agora. Quem quer já entra no site maratona.ea.br e já tá atualizado. Então, pra quem esperar, né? Vamos já vai ver as datas. 2026, você já pode fazer 2025. Claro, então, já temos aí... Vamos já lançar, aproveita, né? Que sobrou um troquinho em dezembro e já fecha a maratona agora. Economizou, ou ganhou dinheirinho de presente. Isso, então, ganhou aí um troquinho da tia. Nossa ideia agora, inclusive, já adianto, é fazer mais intenso. Então serão mais horas, mais dias, mais desafios. Então, a primeira foi um gostinho, né, que a gente quis fazer, para testar o formato. Então agora realmente já achou o formato. Então você quer dar essa guinada, começar 2026 já com tudo, porque, gente, sim, é o ano. É o ano que a gente precisa, é um ano de movimento, não é ficar parado. Então a gente realmente vai acompanhar vocês em várias maratonas. Tem esse estilo de maratonas, já adianta, teremos maratonas mais de devs, mais focadas, agentes de IA, então assim, muitas coisas nesse ano de 2026. Até porque falamos muito de agente, de multi-agente, mas o ano que vem é o ano de botar os agentes pra rodar, né? Até o Fantástico falou disso ontem, que a profissão do futuro é o maestro de agentes, é o orquestrador de agentes, que também vemos. Acho que eles estão ouvindo o podcast, hein, o Fantástico. Eu também tô achando, cadê os créditos, né? Vamos participar de uma reportagem aí.
Então... Humildade, né? Então, maratona.ia.br, venha participar com a gente, muitas novidades, né? Muitos assuntos. E, obviamente, participe da maratona. E para você, da outra maratona, né? Já tá fazendo mentorias, ou você que... Outro agradecimento aqui, né? As vários mentorizados que nós tivemos esse ano. Então, várias pessoas me procurarem de privado, pedindo ajuda, né? Para dar uma guinada na carreira, né? Um caso mais específico. Então, nosso muito obrigado pela confiança, né? Eu admito, irmão, que eu amo, né, fazer isso, que eu acho que a gente consegue ajudar, é muito legal, né? Sabe? Porque às vezes é só um ajuste ali, né? Alguma Sim. coisa que a gente entende ali personalizado, corta um caminho e a pessoa já deslancha. Exatamente. Né? Teve gente que fez uma sessão, gente, e deslanchou, então. Exatamente. Mas vamos terminar então com o que a gente mais gosta de ouvir, que é a opinião da galera. Vamos e dessa lá. vez pedimos a retrospectiva. Então... E tivemos vários. Então vamos tocar lá, o primeiro aqui. Olá, pessoal da comunidade Purricast, Alan, Matheus, mandar um abraço aí para todos. Fazendo uma breve recapitulação aí de 2025, um ano que se intensificou aí a atuação, né, com agentes, nas empresas, na vida das pessoas. E 2026 eu acho que isso vai se intensificar mais ainda. E eu agradeço aí a luz que vocês trazem pra gente, para apoiar nessa jornada aí, nesse caminho aí misterioso do que a IA vai impactar aí o mundo, a sociedade. Então, um abraço a todos e vamos juntos. Olha, muito legal, muito obrigado, irmão. Esse é um Rafael amigo Tonassi, que a vida trouxe, então assim, muito obrigado por sempre participar. Ele esteve no nosso primeiro encontro do Pull Request, foi no Rio, lembra? Esteve lá no Rio, então, pessoal, que a gente fez nosso primeiro encontro, participou, estava na maratona, então assim, realmente um parceiro aí, muito obrigado. E é muito bom, né, ele que quer inovação, né, então assim, trazer essa troca. Então, obrigado, irmão. E justamente um comentário seu no primeiro dia maratona, que teremos mais maratonas para os focados da gente, tá? Então, só para falar que a gente ouve o feedback. Então, Exato. Justamente naquele dia eu falei para Alan, vamos fazer uma focada em agente. Então, já se prepare, porque sim, teremos. Foi o assunto. Rafael Tonassi, valeu pela sua participação. Temos uma inusitada aqui, vamos ouvir agora. Vamos lá. Oi, Alan, tudo bem? Aqui é Otília. Então, sobre o áudio da retrospectiva, tá? Como que eu conheci o podcast, né? O Pull Request. Não sei se você se lembra, mas eu te conheci na fila lá no IA Conference 2025 para pegar o autógrafo do Fabrício, no livro do Fabrício. E aí você comentou do seu podcast. Desde então eu comecei a ouvir e eu gosto muito, eu acho que assim, tem muito a agregar. Vocês trazem assim, muita informação, muita novidade, então eu acho que isso agrega muito, tá? Uma coisa que eu acharia legal, talvez assim como sugestão, porque a gente tem uma galera ainda das antigas, como eu, né? Eu sou das antigas, mas eu sempre tô ali, eu sempre tô entre a alta plataforma e eu tô nas novidades também da IA, sempre tô trabalhando com IA, dou palestra, etc e tal. Mas o que eu acho importante, deveria talvez ter um trabalho assim que eu sinto falta, é de ter uma formação para o pessoal que é mais antigo, porque tem uma galera que ainda, você sabe, né, o pessoal da alta é que ainda trabalha, que ainda segura a onda de banco, seguradoras, cartão de crédito, e essa galera tem uma resistência a usar IA, então acho que falta esse direcionamento para essa galera, tá bom? Valeu e continua assim com esses conteúdos, gosto muito. Abraço. Já veio outra ideia aqui, hein? Adorei. Que inusitado, hein, Matheus? Otília, conheci na fila, pedindo autógrafo pro Fabrício Carraro, lá no evento do IA Conference Brasil. E qual é o assunto que vai falar na fila? Vamos falar do podcast, né? Óbvio. Deu certo. E ela, bom, várias coisas aqui legais, né? Baixa alta plataforma, é sistema COBOL, mainframe lá. Então, modernização de aplicação tem muito caso de uso para usar IA, mas então, como ela disse... Você que tá ouvindo aí, tem interesse, fala com a gente, porque quem sabe aí não tem alguns eventos específicos para isso. Eu gosto. Pois é, porque é uma demanda alta, né, e resolve um problema grande e as pessoas também são mais de uma outra geração, tem mais resistência. E ali, se a gente pegar nossas estatísticas, acaba sendo o nosso público, né, Matheus? Sim, então assim, eu estou super interessado. Então, realmente, você que acha que faz sentido, manda mensagem pra gente, fala na comunidade, manda no privado, vai ser um prazer, porque como eu comentei aqui,
ano que vem vai ser um ano que a gente vai intensificar, gente. Muitas maratonas, muitos eventos. Eu acho que a gente quer impulsionar essa comunidade para ela esgotar no WhatsApp, esgotar de assunto e realmente a gente ter cada vez mais casos de uso de pessoas assim, né? Foram impactadas por pull request e deram uma grana na carreira. Eu quero isso. E estamos pensando em evento presencial também. Se você quer levar a gente aí ou fazer o pull request na sua cidade, conversa com a gente que o que precisa é de o que a gente faz há anos com comunidade, né, Matheus? É pessoa com vontade e com energia para botar a coisa para rodar. Um tópico muito bom. Me leva por request. Quantos ingressos a gente sorteou nessa comunidade, meu amigo? Que é isso? Muitos ingressos. Então, realmente, por eventos, por request, ano que vem, se preparem. Teremos eventos da nossa comunidade para vai esse network acontecendo. Vamos lá. Terceiro. Bora. Fala aí, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vou tentar ser sucinto aqui um pouco nessa questão aqui do pull request, porque esse ano foi bem interessante para mim ter entrado na comunidade e ajudou muito, né? Eu já participei aqui da maratona, até comentei, né? Eu sou contador, atuo, né, na contabilidade ali de fundos de investimento, na parte de elaboração de demonstrações financeiras. E já há alguns anos eu venho me empenhando aqui mais na parte, né, de melhoria de processos, mapear, redesenhar fluxos para poder tentar fazer mais com menos aqui utilizando a galera, né? Tirar aqueles processos repetitivos e manuais, algo mais automatizado. E aí com isso acabei adentrando ali na linguagem de programação com Python e veio o boom da inteligência artificial, cara. E entrei no MBA de inteligência artificial, Data Science e Big Data, para poder compreender melhor, né, esse cenário e como aplicar isso nas áreas técnicas, porque toda essa parte de programação IA acaba ficando muito com a área de TI e tem todo aquele gargalo de TI, tendo que aprender a atender a empresa como um todo, né, e companhias quanto maior, mais escala gera. Então, com as ferramentas que nós temos atualmente, eu vejo, né, que é algo que facilita muito, né, quem quer buscar aprender de fato, né. A gente tem ferramentas que exponenciam, né, as nossas qualidades, mas também, como todo malho da internet, né, também pode ser utilizado para atrasar, de alguma forma, a nossa vida ou a vida de alguém com conteúdo inútil, com deepfake, e tudo essa questão de atenção que a gente tem que ter e que as normas, a regulação ali, né, tudo tem que se desenvolver em volta disso para amarrar bem, né? Tem que ser os guardrails, né, para os LLMs, para a inteligência artificial, mas também para o uso, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo utiliza da melhor forma possível. Bom, minha projeção aqui, cara, é continuar consumindo cada vez mais, né, a comunidade, o pessoal, quando tem esses debates, sempre levam pontos muito bons. Eu pretendo participar de uma mentoria aí futuramente, porque eu sei que eu posso aplicar melhor meu conhecimento, né, do que eu já absorvi até então, tanto aqui pela comunidade, pelo MBA, para colocar em prática dentro da empresa e fora também, porque tem muitas portas, né, que a gente pode aproveitar para também empreender. E isso é um viés que a gente não pode deixar passar, porque precisam, né, de criadores de conteúdo, precisam de orientadores, precisam justamente para poder dar um norte para essa galera que está vagando aí na internet. E estamos junto aí, que todos tenham um ótimo Réveillon, e 2026 vai ser melhor ainda para a gente. Ajudar cada vez mais pessoas a adquirirem o melhor da inteligência artificial. Poxa, muito obrigado, Ramon, de verdade. Obrigado pela participação na maratona, por esse áudio. Eu acho que de verdade. O Ramon, ele reflete exatamente o que a gente tem falado, né? Que é, primeiro, a IA democratizou e saiu do TI, todo mundo tem que entender e usar. Que caso, né? Um contador que foi aprender Python, foi fazer MBA em dados para melhorar a própria carreira, para fazer o que a gente tem falado aqui, potencializar a própria carreira dele. Exatamente. Não, e é isso que a gente percebeu no programa Maratona, né, irmão? Porque assim, quanto a gente consegue impactar pequenos empresários, empreendedores, né, pequena e média empresa, o pessoal que não é de TI. Então, assim, por isso a gente vai fazer eventos focados em TI, acho que tem um linguajar de TI, mas realmente para você que é, sabe, um computador, um publicitário, né, um advogado, um médico, a gente teve aqui até eventos, né, inclusive, né, focados aqui no IA para medicina, que a gente também fez uma live sobre isso. Então, assim, quantas coisas realmente a gente consegue escalar, né? Exato. E ele falou uma coisa sutil ali que eu não sei se todo mundo percebeu, que ele quer não escala, não foi a palavra que ele usou. Ele quer aumentar a produtividade da equipe que ele já tem. Que é exatamente esse o nosso ponto de vista. Você vai usar IA para
potencializar, melhorar a qualidade, melhorar a quantidade do que a sua equipe já faz, né? E talvez até precisar de mais gente, porque você vai ter um volume muito maior. Então a ideia da IA é potencializar nesse sentido, né? De escala e de ganho de produtividade. Exatamente. E vamos fechar então com quem abriu o nosso primeiro PR espontâneo do professor Adolfo Neto. E ele ficou ressabiado de mandar aqui por causa de polêmica, mas polêmica é o que a gente gosta, né, Matheus? Então vamos... E fora que um debate bom, obviamente, tem vários. Claro, então... com certeza, embasado sempre. Vamos lá ouvir então, professor Adolfo. Vamos lá. Oi, pessoal do Pull Request. Feliz ano novo. Sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Então, como foi que eu mudei de opinião em relação a IA? Eu era uma pessoa mais neutra em relação a IA, agora eu sou uma pessoa bem anti-IA em 2025. Então, eu li vários livros e artigos, vídeos, podcasts. Então, alguns itens que me fizeram mudar de ideia. Por exemplo, uma das questões é o custo em vidas humanas. Tem várias pessoas se matando por conversas com LLMs. Outra é a questão do trabalho degradante dos data workers, que geralmente trabalham em países mais pobres, como Quênia, Venezuela. Tem também a questão do desemprego dos artistas. Vocês sabem que os LLMs são feitos a partir de dados roubados de toda a internet. E aí você usa uma coisa que é realmente fantástica, como o Nano Banana Pro, gera imagens com qualidade muito boa, mas a partir de dados roubados. E se você quiser usar o Nano Banana Pro, você tem que usar a Google. Então, eles não estão dando o LLM que gera imagens, o Nano Banana Pro, de graça. Eles estão dando através de um serviço como o Gemini. Outra questão é que essas empresas todas, elas não estão no lucro. As empresas que são realmente baseadas em IA, OpenAI e Anthropic, elas não dão lucro, elas só dão prejuízo. Além disso, tem a questão dos custos ambientais. Estas empresas querem construir mais e mais data centers, e esses data centers geralmente estragam o meio ambiente da região onde eles são instalados. E por último, como eu sou professor, eu acho que os LLMs são a máquina de enganar professores e alunos. Enganar professores porque às vezes o professor recebe um trabalho aparentemente bem escrito, mas não foi escrito pelo aluno. E enganar o aluno porque o aluno acha que está aprendendo, entrega um texto bonito, mas ele não sabe o que está lá. Entrega um código bonito, mas ele não entende o que está lá naquele código. E acredite em mim, eu tive essa experiência de ter aluna entregando o trabalho. Aí eu pergunto, o que é que faz essa linha aqui? Não sabe. Então a pessoa está se auto-enganando. É isso, pessoal. Eu espero que em 2026 a bolha estoure e a gente tenha um ano com um IA melhor, isto é, com menos e menos LLMs nas nossas vidas. Um grande abraço. Obrigado, professor. E sabe uma parte mais interessante? A gente comentou sobre todos esses tópicos aqui no PowerPoint. Sim. Então, assim. O professor também tem podcast, então ele leva bastante gente, fala bastante, mas o poder de condensação, fiquei abismado. Sim. 2 minutos e ele conseguiu primeiro fazer uma mega retrospectiva. Claro, assuntos super sensíveis que a gente. Sim. E praticamente, Matheus, já deu pauta pra gente ter episódios ano que vem quase que inteiro. Sim. Né? Suicídio, a questão da saúde mental, com certeza que atrapalha, não sei, não somos cientistas, mas tem casos aí seríssimos que não dá para ser ignorado. Né? Educação, da educação que a gente falou. Sustentabilidade, a gente fala sobre o impacto de data center, né, e tudo mais. O retorno do investimento, que não a conta não fecha. Que é o que a gente fala. O OpenAI fechou em bilhões, 90 bilhões de dólares de prejuízo, sabe? E a questão ambiental também. Né? Será que a gente precisa mesmo de ficar construindo usinas e data centers só para ficar gerando texto, ou imagem, ou vídeo? Uma reflexão super válida. A questão do investimento que você fala, do retorno do investimento, né? Até a última que teve do próprio Arvind, o CEO da IBM, ele trouxe isso. Ele falou, gente, a conta não fecha. Vocês estão falando que vão investir 8 trilhões de dólares, mas não tem como ter retorno de investimento disso. É impossível. Pois é, então assim, eu acho que é muito bom. Obrigado, professor, porque eu acho assim, são temas relevantes. Que eu acho que um profissional de verdade, né, que a gente está querendo trazer aqui, tem que questionar, tem que saber. Tem que falar quando vai fazer um projeto realmente o custo que vai ser, o impacto que ele tem, né? Então, assim, as melhores práticas para fazer esse projeto, né? Isso adicionando questões sobre segurança, né? Privacidade, lei, falar de regulamentação, entre outros tópicos. Então, dados, assim, né? Que ele trouxe ali, forte, ele falou dados roubados foram usados. Sim. E é mesmo, você pegar dados sem permissão,
né? Não é porque tá lá disponível. Autorais, né? Com esse papo todo. Pois Nossa, muito artistas. assunto. Nossa, muito assunto. E vamos trazer todos os assuntos aqui no PurRequest. Porque a gente gosta de uma boa provocação, porque a gente quer PR de opiniões, né? Então, assim, é isso que realmente Exato. a gente quer. E pra fechar, o que deixa essa reflexão mais interessante pra mim é que ele trouxe o que eu falei lá no começo do DeepSeek, dos modelos open source chineses. O que eu vi esse ano do nosso lado profissional, a gente não usando os modelos chineses, é por causa dessa falta de transparência. Então não é porque o modelo é aberto que a gente pode confiar no que ele vai gerar, porque não é aberto com transparência como ele foi treinado, com que dados ele foi treinado. E obviamente a gente discutiu aqui vieses vão ter, mas quais são aceitáveis para o nosso ambiente, porque a gente quer usar. Muitas discussões, Matheus, muitas. Não vamos conseguir ficar em 10 minutos nunca. Mas especialmente nesse. Mas espero aí que vocês tenham aproveitado a nossa retrospectiva, o nosso ano, 40 episódios, hein? 40 episódios. Irmão, primeiro agradecer a você pela parceria. Obrigado aí, né, por esses anos juntos, né? Com essa maluquice que a gente sempre quis fazer acontecer. Eu acho que esse ano foi o ano que o PurRequest realmente engrenou. Né? Então, assim, eu acho que várias iniciativas que a gente fez, em vários lugares, eu acho que agora a gente é o formato. E, obviamente, agradecer a você, né? Da nossa comunidade, nosso ouvinte, nosso inscrito, tudo que é lugar, do YouTube, no Instagram, no Spotify, da comunidade. Muito obrigado. A gente faz trabalho por vocês, né? Então, assim, eu acho que a gente mais aprende do que outra coisa, né? Então, aprende com essa troca, com essa experiência. Até para trazer novidades para vocês, notícias, né? Conteúdo, a gente tem que estudar bastante, isso é muito bom nessa área. Então, assim, tudo de melhor, gente, para 2026. Aproveitem, ótima virada, né? E que 2026 a gente use IA do jeito certo. E para isso, conte com a gente. Pro bem de todos, claro. Pro nosso próprio bem, da nossa carreira, mas pro bem dos outros também. E quem sabe aí, tem uma esperança aí da gente usar esse potencial dessa tecnologia, né? Para ter uma sociedade melhor aí, um futuro melhor. E voltamos em janeiro com a nossa maratona. Com maratona, com mais maratonas, mais com episódios. Mais episódios, mais PRs e mais iteração lá na nossa comunidade. Eu agradeço você também aí, Matheus, porque eu tava refletindo hoje que a gente só conseguiu manter essa disciplina por causa da pressão social aqui de um com o outro, né? Vai gravar, não vai gravar? Hoje tem, pô, Matheus, tá viajando, mas grava do aeroporto e tal. Foi várias maracutaias, mas deu certo e funcionou. E vamos continuar aí com essa parceria. Obrigado, gente, e feliz 2026 pra todo mundo. Valeu. Valeu, gente. Até ano que vem. Tchau, tchau. Para mais informações, acesse purrecast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.